Olá, gente, e aí, como é que estão? Espero que todos estejam bem, certo? Então, vamos aqui para mais uma videoaula, para mais um módulo, tá bom? Do nosso curso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o módulo 6, que é sobre a dispensação de medicamentos, tá bom? Só que esse módulo eu resolvi partir ele, certo? Desmembrar em algumas partes, para ficar melhor entendido e até porque, como tem várias coisas que podem ser discutidas, preferi desmembrar ele, tá? E hoje a gente vai ver só um pouquinho do início e uma das leis, né, que regulamentam a dispensação de medicamentos. Vocês podem estar dizendo, nós não estamos fazendo direito, nós não estamos estudando sobre leis, enfim, é atendente de farmácia, por que a gente tem que saber? Porque justamente, se um dia vocês vierem a trabalhar na área, como eu sempre falo nas aulas, vocês terão conhecimento, né, saberão pelo menos o geral de que tem algumas leis que regulamentam, né, o trabalho de vocês, que regulamentam a questão da dispensação de medicamentos, da organização da farmácia. Então é importante vocês saberem, né? Então, por isso que eu prefiro falar um pouco sobre as leis em si, sobre as RDCs, né, que a gente estuda, e para vocês entenderem por que elas surgiram, por que existe, por que a dispensação de medicamento é desse jeito, por que não poderia ser assim, só entregou para o cliente. Não, porque justamente existe uma lei, né, um regulamento que faz com que aquilo seja organizado de tal maneira, que seja feito de tal forma, certo? Então a aula hoje, ela não é tão extensa quanto a aula anterior, né, que foi um pouco mais extensa devido à lei e tudo mais, mas ela também tem a maior parte, né, contente sobre a RDC, que fala sobre as boas práticas farmacêuticas, e entre essas boas práticas entra justamente a dispensação dos medicamentos. Essa RDC, ela está na aula, certo? Do início da aula da apostila, no módulo 6. Só que eles trazem bem simples, né, uma forma bem sintética. E aí eu preferi abordar um pouco mais sobre ela, e nas próximas aulas, quando eu vier gravar, a gente fala sobre a continuidade do módulo 6, sobre o que ele quer trazer, certo? Sobre o que ele fala, que ele destaca, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, espero que todos estejam bem. E se cansar, dá uma pausa, bebe uma água e depois volta para a aula. De início, tem alguns questionamentos, né? O que é dispensação de medicamentos, que também na aula passada eu acabei aqui dando uma adiantada e falei. Quais são os cuidados necessários para uma boa dispensação? Porque quer queira, quer não, às vezes a gente pensa de uma forma bem prática, bem geral, que acha que dispensação é só o ato de você entregar o produto que o cliente veio comprar na farmácia, né? O produto farmacêutico, seja ele de higiene, seja ele um medicamento, seja o que for, o que tem ali na farmácia disponível, ele veio comprar. Então, eu acho que é somente dispensar e mandar esse cliente embora. Não, gente, a dispensação dos medicamentos é uma das atividades que pode ser até mais cruciais, né, mais importantes em uma farmácia, e consiste na entrega dos medicamentos, só que não é só a entrega. Juntamente com a entrega, você vai fornecer informações que garantam a utilização correta desses produtos, né? Então, tia, eu só vou pegar aquele que é um paracetamol, entrego paracetamol para ele, ele vai-se embora, eu anoto aqui e faço o registro que eu vendi. Não, você vai entregar o paracetamol e vai falar algumas coisas que é importante ele estar sabendo, né? Se eles, aí você pode até, né, junto com a receita, se tiver receita, dependendo do medicamento, você pode estar lembrando, olha, o que foi que o médico disse para você fazer? O que foi que esse profissional disse para você? Como é que você deve tomar? De quantas em quantas horas? Quantas gotas? Ou quantos comprimidos? Justamente para você estar reforçando para esse cliente quais são as informações que ele deve estar carregando e deve estar se lembrando para ele fazer o uso correto desse produto. Então, quer queira, quer não, você também é responsável por isso, não só para dispensar o medicamento ou o produto em si, tá? E aí, a gente fica assim, mas o que é necessário para me ter e fazer uma boa dispensação da minha farmácia? Justamente, o balconista, ele precisa conhecer muitos detalhes, né, sobre os medicamentos, como a sua composição, quais são as reações adversas, quais são as interações, tipo assim, eu tenho esse medicamento para me tomar. E tenho também esse outro medicamento que eu já tomo. Será que eles não podem interagir e um anular a outra, né, a função do outro, a ação do outro, o mecanismo de ação desse?
Será que juntamente com esse medicamento ele não pode exacerbar alguma reação adversa ou provocar algum efeito colateral? Então, assim, é importante, sim, às vezes vocês estudam e podem pensar assim, menino, pra que eu quero saber tanta coisa? Por que eu tenho que saber quão antipertensivo é isso? Ou ele pode causar isso? Justamente para que no momento em que você venha fazer a entrega do medicamento e passar as informações para esse cliente, você possa estar lembrando de que esse medicamento com outro medicamento pode causar algum mal ou alguma reação inesperada, certo? Então, é importante, sim. Ah, tia, mas com certeza vai ter o farmacêutico. Nem sempre o farmacêutico ele vai estar ao seu lado e todos os dias da semana, né? Ele não é obrigatório ele estar lá todos os dias da semana, até porque ele pode trabalhar em outra farmácia. Mas como você vai estar auxiliando ele, então é importante que você também tenha esse conhecimento. Principalmente dos medicamentos mais vendidos, até porque não tem como, a gente não é uma máquina, nós não somos computadores para saber todos os tipos de medicamentos que são vendidos, todas as suas reações, enfim, não tem. Mas principalmente os que mais saem, os que mais vendem, os que são mais comuns no nosso dia a dia, é importante a gente estar sabendo qual é a composição, como é que deve ser tomado, né? E sempre, como ele vai vir ou não com a receita ou com alguma orientação do profissional que receitou, que prescreveu, você vai estar lembrando e só reforçando mais uma vez, tá? Então, só esse cuidado, porque a gente às vezes se pergunta, quais são esses cuidados necessários que eu devo ter? Justamente isso, para ter uma boa dispensação, você tem que dar algumas informações, reforçar algumas coisas, tá certo? E aí, vamos lá. No decorrer dos slides, vocês podem perceber que eu trago o que é a dispensação de medicamentos. Porque lá na apostila ele também traz essa indagação. Meu Deus, tia, mas não já disse lá no início que é só entrega e fornecer algumas informações? Pois bem, a dispensação farmacêutica é a prática, né, pela qual o medicamento, o produto é entregue ao consumidor, certo? Juntamente com uma série de informações que vão garantir a utilização correta. Ótimo. Beleza, mas aí a dispensação, ela é uma atividade que deve ser executada pelo farmacêutico com auxílio dos balconistas de farmácia. Muito bem, então pode ser que eu tenha o farmacêutico do meu lado naquele momento, como também pode não ser. Vamos supor, se é uma farmácia privada, né, essas farmácias que a gente costuma ver, geralmente pode ser que tenha um farmacêutico, mas naquele dia o farmacêutico não está porque ele trabalha em uma farmácia pública, né, porque ele pode ter esses dois convênios, então é importante que você vai ficar lá, você repassar algumas informações. Claro que coisas bem mais específicas, claro que sabiamente, a gente sabe disso que vai ser competência do farmacêutico, né? Mas algumas coisas é competência sua como profissional saber. Então, as informações, elas devem ser passadas juntamente com o farmacêutico, tá? E aí, sobre a dispensação, algumas informações, né, vão auxiliar a entender a questão da dinâmica do processo, da dispensação, mas aí é importante o quê? Que somente a prática e muito estudo é que vai lhe auxiliar, é que vai lhe dar o subsídio necessário para uma boa dispensação. Então, não é somente uma aula dessa, não é somente uma prova que vocês venham fazer sobre isso, que vão lhes dar a competência, o subsídio necessário para vocês estarem fornecendo as informações para os clientes, para o trabalho de vocês. Mas sim, muito estudo, é muita dedicação, vai muito também do querer da pessoa, se eu quero realmente seguir nessa área, né, da farmácia, da saúde, enfim. Então, tá no querer de cada um. Se eu quero ser um bom profissional nessa área, eu vou me dedicar mais, vou estudar mais, vou buscar mais, certo? E aí, há vários documentos legais, como eu falei no início da aula, que regulamentam a dispensação medicamentosa. Certo, e aí? Quais são? O que é? Enfim. Então, em 2009, houve uma resolução da diretoria colegiada, que a gente chama de RDC, que é uma reunião que tem com as autoridades competentes, né, que cabem a isso. E aí eles fazem algumas observações, né, desenvolvem alguns artigos para transformá-los ali como uma regulamentação. E aí aquilo vai servir como base, como alicerce, né, para a questão, nesse caso aqui, voltado para as boas práticas farmacêuticas, tá? E aí a gente tem a RDC número 44, certo? De 17 de agosto de 2009. Ah, tia, 2009, há 11 anos atrás, justamente há 11 anos atrás. E aí, houve algumas mudanças, né? Sempre a gente vai existir. E a gente tem que estar atenado a isso. Por quê?
Às vezes, em alguns materiais, a gente traz uma RDC de 2009, mas pode ser que esse ano ainda ela tenha sido reformulada, como esta foi, certo? Só que não teve tantas mudanças. Mas aí, a depender do caráter emergencial da saúde, a depender do que esteja passando no momento, algumas leis, alguns regulamentos, eles passam por transformações, como foi o caso dessa RDC do número 44, certo? Que agora em 2020 ela passou por uma mudança, eu vou falar para vocês mais na frente o que foi, mas é em caráter temporário, ou seja, quando passar este momento, ela pode ser reformulada e voltar ao que ela era antes, ou ser acrescentada alguma coisa a mais, tá? Então, a RDC, ela passou por uma alteração em 2012, isso a de 2009, e aí ela ficou como número 41 de 26 de julho de 2012. Algumas mudanças bem básicas, certo? Que eu já trouxe ela atualizada para vocês, tá bom? E aí, o que dispõe essa RDC? O que é que ela trata? O que é que ela traz para a gente? Ela retrata sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e da outras providências, ou seja, ela tem algo a mais. Mas no geral do geralzão é justamente isso, ela vai dispor sobre as boas práticas de farmácia, né? As boas práticas farmacêuticas no que diz a questão do controle sanitário, da dispensação, da comercialização, enfim, é mais no geralzão é isso, certo? E da prestação de alguns serviços farmacêuticos que podem estar sendo executados dentro do ambiente farmacêutico, né, naquele estabelecimento. E aí, gente, com base na RDC 2009, certo, que foi lá no início, mas teve sim algumas atualizações, como eu falei para vocês, eu trouxe essas atualizações na aula, tá bom? E aí a gente vem para o primeiro capítulo das disposições iniciais. O que é que traz o primeiro artigo? Que esta resolução ela estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das boas práticas farmacêuticas, para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias. Por que esses serviços? Eu acho que vocês lembram que eu falei que algumas farmácias, dependendo do critério, do que ela queira disponibilizar, ela pode ter assim uns serviços à parte, né? Como também a maioria das farmácias tem a questão da aplicação de algum medicamento, verificação da glicemia capilar, aferição da pressão arterial, né? Então, esses serviços farmacêuticos, eles são disponibilizados, sim, na farmácia, né? De uma forma geral, glicemia capilar, aferição de pH, também temperatura, são feitas, sim, na farmácia. Se tiver algo mais a nível de laboratório, que é o que a gente falou na aula passada, aí sim, ela vai ter que ter um ambiente privativo, enfim, para isso, certo? Como também a aplicação de medicamentos, a depender se tiver um técnico, né, responsável e adequado, né, entre aspas, mas, enfim, regularizado para tal, regulado ali para existir na farmácia, né, vamos um técnico de enfermagem, né, um auxiliar de enfermagem, que hoje a maioria são técnicos, então, enfim, vai ser sim disponibilizada essa parte de aplicação, administração de medicamentos. Tem que ter uma pessoa capacitada para tal, né? É isso que eu quero dizer. E aí, no primeiro inciso desse artigo, traz que, para fins desta resolução, entende-se por boas práticas farmacêuticas o conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade da vida dos usuários. Então, falando o que são essas boas práticas, né? A gente fala tanto, mas boa prática é eu simplesmente disponibilizar o medicamento, fornecer algumas informações e pronto, morreu, tchau. Não. As boas práticas vai além disso, vai além da técnica que você usa, vai além das medidas que são usadas, que servem para regulamentar aquilo, assegurar a manutenção da qualidade dos produtos, vai além disso, né? Vai desde o serviço que você presta, a pessoa que procurou a farmácia, as medidas que você toma dentro da farmácia para torná-la organizada e adequada para funcionamento, como também que são medidas, são atitudes, ações que venham a contribuir para a melhoria da qualidade de saúde daquele paciente, daquele cliente que ele procurou, certo? Então, as boas práticas farmacêuticas têm uma finalidade, é promover a qualidade, certo, de melhoria de vida para aquele usuário, como também fazer com que aqueles produtos eles sejam seguros para serem vendidos, que aquela farmácia esteja, né, em boas condições para tal, tá?
E aí, no segundo inciso, traz que o disposto nesta resolução se aplica às farmácias e drogarias em todo o território nacional e no que couber às farmácias públicas, aos postos de medicamentos, às unidades volantes. Então, ele fala de uma forma assim, ou seja, que essa RDC ela vai regulamentar as farmácias e drogarias em todo o território nacional, no sentido das farmácias que a gente é costumeiro ver, que a gente vê continuamente no nosso dia a dia. Aquela ali da esquina da nossa casa, né? Aquela ali da farmácia popular, a farmácia Santo Antônio e São Francisco, não sei das quantas. Mas também ela pode dispor e pode regulamentar as farmácias públicas, né? Aquelas que existem, por exemplo, no posto de saúde, né? Na unidade básica de saúde próxima à minha casa, como também os postos de medicamentos que existem e as unidades volantes, como eu falei para vocês, que podem existir, né? Que são as unidades móveis, tá? No capítulo 4, e outra coisa que eu vou ressaltar, eu não trago toda a RDC aqui, somente aquilo que cabe vocês estarem sabendo, né, no sentido de que é preciso vocês saberem, e de uma forma mais resumida, tá? No capítulo 4, a gente tem os recursos humanos, e aí na seção 2 ele traz que das responsabilidades e atribuições. Quais são as atribuições do responsável legal pelo estabelecimento? O que é que ele tem que fazer? Né? Porque vocês podem também estar se perguntando, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer então? Enfim, a tia está dizendo que é tanta coisa, eu achava que eu ia só dispensar o medicamento. Prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao funcionamento do estabelecimento, ou seja, você sim é responsável por organizar e deixar aquele ambiente, né, com tudo que tem que ter, né, o que deve ter para fornecer, certo? Prover as condições necessárias para o cumprimento desta resolução, assim como das demais normas sanitárias federais, estaduais e municipais vigentes e aplicáveis às farmácias e drogarias. E além de você estar provendo o ambiente de materiais, de recursos que são necessários para que ele venha a funcionar adequadamente, tem que ter as condições necessárias que na lei diz, como aquela que a gente viu na aula anterior, semana passada, quando ele traz que o estabelecimento tem que ser assim, tem que ser, os medicamentos têm que se organizar de tal forma, tem que estar em tal área. Então, você tem que fazer com que aquilo venha a ser seguido, certo? No terceiro, ele traz que assegurar as condições necessárias à promoção do uso racional de medicamentos no estabelecimento e o quarto, prover as condições necessárias para a capacitação e treinamento de todos os profissionais envolvidos nas atividades do estabelecimento. Ou seja, além de assegurar as condições necessárias para o uso racional de medicamentos, e o que seria esse uso racional? Gente, eu acho que vocês sabem que existe muitas pessoas que até a gente considera como farmácia ambulante. Por quê? Existem pessoas que fazem um uso indiscriminado de medicamentos, certo? De uma forma assim que você fica boca aberta. Que usa dipirona sem necessidade, que usa paracetamol sem necessidade. E às vezes, é claro que o organismo ele vai se viciar e se acostumar com aquele medicamento. Então a pessoa acaba sendo uma farmácia ambulante e fazendo uso irracional dos medicamentos. Que é o caso, por exemplo, dos antibióticos. É muito comum acontecer. Qualquer gripinha que a pessoa tem, toma uma amoxicilina. E às vezes a sua gripe é viral, não é bacteriana. E aí você não vai estar tratando nada, infelizmente. Porque o que você pode estar fazendo é matando algumas bactérias e ao mesmo tempo fazendo com que outras fiquem mais resistentes. Então é bem complicada essa história do uso racional de medicamentos. Quem trabalha na farmácia, às vezes pela questão de querer vender, só vender, não se liga a isso também. Às vezes o paciente chega, o usuário chega atrás de algum medicamento e porque quer vender, quer ter lucro, vende, quando não é necessário. Então, vocês também são responsáveis em assegurar as condições necessárias para o uso racional, para que aquela pessoa só venha usar aquilo de forma realmente correta e quando necessário, certo? E prover as condições necessárias para capacitação e treinamento, ou seja, todos os profissionais que estão naquele estabelecimento, eles têm que passar por treinamentos e capacitações contínuas, porque as coisas mudam. Como eu falei para vocês, essa RDC 2009 teve uma mudança em 2012, 2020 já teve uma outra coisa. E aí, o profissional que está lá desde 2002, ele precisa sim se atualizar, porque as coisas mudam, né? Um medicamento que ontem se viu hoje já não serve mais. Ele tem que se atualizar e saber que aquele medicamento vai sair de linha, tá? No capítulo 5, traz sobre a comercialização e dispensação de produtos. Seção 1, dos produtos com dispensação ou comercialização permitidas. Aqui ele vai trazer o que é permitido. Justamente o artigo 29 traz que, além de medicamentos,
O comércio e dispensação de determinados correlatos poderá ser extensivo às farmácias e drogarias em todo o território nacional, conforme relação, requisitos e condições estabelecidas em legislação sanitária específica, ou seja, além dos medicamentos, além dos correlatos que são vendidos, tudo que for vendido naquela farmácia, ele vai ter sim, se manifestar em uma lista, vai ter uma lista, né, com a requisição, com os critérios, com as condições que são estabelecidas em uma lei específica para que ela venha a ser vendida. Então, é óbvio que, eu quero vender aqui um xarope, certo? Para aquele xarope ser vendido ali, ele vai ter que estar regulamentado, ele tem que estar na lista dos medicamentos, na lista dos produtos que devem ser vendidos. Não é porque eu queira que ele vai estar lá na lista, lá na minha farmácia, não, certo? Então, tem uma legislação sanitária específica liberando quais são os medicamentos, os produtos que devem estar disponíveis na farmácia, tá? Na seção 4, ainda do capítulo 5, traz sobre a organização e exposição dos produtos. E aqui, gente, eu peço para vocês se atentarem, porque não é para ser organizado os medicamentos de qualquer forma como eu quero, como o meu quarto, que eu boto uma coxa de cama assim, um cobertor assim, um lençol desse jeito, as portas do guarda-roupa abertas. Não. A questão da organização e exposição dos produtos segue um critério e tem que ser estabelecido e seguido. Então, o artigo 40 traz que os produtos de dispensação e comercialização permitidos em farmácia e drogarias nos termos da legislação vigente devem ser organizados em área de circulação comum ou em área de circulação restrita aos funcionários, conforme o tipo e categoria do produto. Então, os produtos, se atentem, são os produtos de dispensação e comercialização em farmácia. Ele pode tanto estar na área comum ou na área restrita ao funcionário. Isso vai depender da categoria do tipo do produto. Não é todo produto que deve estar na circulação comum e também não são todos os produtos que vão estar nas prateleiras na área restrita aos funcionários, tá? Então, no inciso 1, traz que os medicamentos, eles deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida sua exposição direta ao alcance do usuário do estabelecimento. Justamente até para prevenir e fazer com que haja a questão do uso racional dos medicamentos. Então, os medicamentos, eles não podem ficar na área de circulação comum, onde os clientes, os usuários chegam e têm acesso. Eles é para ficar justamente na área restrita, que só o balconista ou o farmacêutico vai ter acesso, tá? No inciso 2, traz que os medicamentos isentos de prescrição poderão permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por meio do autosserviço no estabelecimento. E aí, isso aqui, quem é que traz? A RDC, a atualização que teve em 2012, porque não podia. Então, os medicamentos que não precisam de prescrição, que não precisam da receitinha do médico, eles podem sim ficar ao alcance dos usuários, né, para autosserviço. Então, vocês se atentem, a de 2009 não trazia isso, mas em uma atualização em 2012 traz. São todos os medicamentos? Não, somente os que não precisam de prescrição médica, tá? O inciso 3, né, o terceiro, traz que os demais produtos poderão permanecer expostos em área de circulação comum. Então, os produtos de higiene, né, às vezes também tem a questão, né, aquela parte de conveniência, onde tem alguns salgados, né, aquelas coisas todas, também podem ficar, claro, na circulação comum. Né, fraldas, né, shampoo, essa parte de cosmético fica assim na circulação comum, mas os medicamentos e principalmente os que precisam da prescrição tem que ficar em uma área restrita ao funcionário, né, aos funcionários. E outra coisa que a gente falou também, o de controle especial, né, que são os medicamentos controlados como a gente conhece, eles têm que ficar ainda mais seguros, então eles ficam geralmente separados até dos que ficam restritos aos funcionários, ele fica em um armário à parte, né, justamente para somente o funcionário ter acesso. Eles ficam guardados, né? Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui, certo? Para me voltar no outro e a gente dar continuidade para não ficar tão extenso.